Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos juntos de novo. Domingo, dia 25 de julho, dia do escritor, acho que foi uma iniciativa de Jorge Amado. Dia do motorista, 25 de julho é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Eles transportam a maior parte da riqueza brasileira. A riqueza brasileira está sobre pneus. Estamos estendendo trilhos, aproveitando hidrovias, mas ainda são os motoristas que carregam o país. E dia do colono, 25 de julho de 1824, os primeiros imigrantes alemães vieram do Hunsrück e desembarcaram num barco lá no Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Enfrentaram as maiores dificuldades, 1824. E começaram a agricultura no Rio Grande do Sul. Hoje a agricultura está no país inteiro, carregando o país. E vejam só que interessante, a estatística mostra que tem 14 milhões de mulheres no agro, como proprietárias, tocando empreendimentos. É um bocado, é uma tremenda de uma participação feminina aí na... elas representam 16% dos estabelecimentos rurais. Vai desde a horta mais humilde, que abastece Ceasa, até as grandes plantações de soja do Centro-Oeste. Elas estão presentes. Bom, não esqueçam de se inscrever e, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, para começar, eu peço licença a vocês para falar de uma questão, eu diria pessoal, mas também tem interesse nacional. Um primo, irmão meu, o cérebro mais brilhante da família, que brilhou na ciência brasileira, foi embora poucos dias depois de completar 83 anos. Um cérebro brilhante, por ironia, acabou morrendo por causa de um tumor no cérebro. Marco Antônio Raupp. Nascemos na mesma casa, no mesmo quarto. Ele foi o primeiro neto do meu avô, que se tornou padrinho de batismo dele. Nessa foto aí a gente está recebendo do atual dono da casa em que a gente nasceu uma placa que marca que foi ali que a gente nasceu. O Marco Antônio se formou em Física na Universidade do Rio Grande do Sul, depois se tornou oficial R2 pelo CPUR de Porto Alegre, foi professor adjunto da UNB em Brasília, era muito ligado ao Darcy Ribeiro, depois foi para Chicago fazer doutorado. Ele podia ter ficado nos Estados Unidos. Um cérebro necessário para os Estados Unidos, brilhou no doutorado, mas voltou para o Brasil. Depois foi chamado à Sorbonne, em Paris. Poderia ter ficado na Europa também, mas ele viu que tinha que dar contribuição aqui no Brasil. Ele foi diretor, eu tive que anotar aqui para lembrar de tudo. Ele foi diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, da Agência Espacial Brasileira, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele foi presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, foi ministro da Ciência e Tecnologia por 2 anos no governo Dilma e atualmente era o chefão, o diretor-presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde ele morreu. E onde ele comemorou os 80 anos. Comemoramos os 80 anos do meu primo Marco Antônio Raupp. Eu acho que ele foi um exemplo de que cérebros ficam a serviço do país. Foi esse serviço que ele prestou. Bom, mudando de assunto, eu acho que o assunto mais importante da semana, eu não sei por que não foi manchetes dos jornais, uma deputada federal conta que foi agredida. Sofreu fraturas no rosto, na coluna cervical,
contusão na cabeça, no crânio, dente quebrado, né? A deputada Joyce Hasselmann. E deveria ser manchete, porque esse é um atentado muito, muito grave, né? Eu não sei por que ela não foi ao hospital imediatamente, não procurou a polícia, né? Depois entregou o caso à polícia legislativa. Ela estava no apartamento funcional que é da Câmara de Deputados, ela tem um mandato federal, isso é âmbito Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria tem, o Ministério Público tem o dever de receber a notícia crime e abrir a investigação. A Polícia Federal é que deveria investigar. Eu não sei se a Polícia Legislativa, além da segurança que tem que dar aos deputados, tem poderes, capacidade de investigar um caso desse, né? Ela deu algumas versões diferentes. Primeiro, não sinalizou direito se o marido estava em casa ou não estava num outro quarto, mas, enfim, foi uma série de versões estranhas que acabou criando ainda mais dúvidas, né? Eu tuitei essa argumentação que eu acabei de falar para vocês, da necessidade de entrar o Ministério Público, de entrar a Polícia Federal, e ela imediatamente me respondeu, né, dizendo, deixa eu achar aqui, mas enfim, todo mundo está achando estranha as versões que ela deu, porque fica estranho, né? Essa demora, ela foi registrada no hospital com outro nome, né? Foi uma coisa assim que precisava de mais esclarecimento. Certamente a gente vai ter mais esclarecimento depois de tão estranhas narrativas que ela postou. Ela respondeu dizendo que eu sou um jornalista senil e patético. Ora, senil é quem esquece imediatamente das coisas, né? Ela não lembra de nada que aconteceu. Não lembra, foi agredida daquela forma, se é que foi agredida, não lembra. E patético. Patético é quando a gente diz alguma coisa que é difícil de os outros acreditarem. Aí ela contesta que eu sugiro Procuradoria-Geral da República, ou seja, Ministério Público. Ela diz que é a Procuradoria que virou servidora particular de Bolsonaro e que a Polícia Federal sofreu interferência de Bolsonaro, que é melhor chamar os irmãos Metralha para investigar. Eu não sei quais são os irmãos Metralha, são os personagens do Pato Donald, ou se são personagens daqueles 3 que foram presos lá em Manaus, né? Mas, enfim, é uma coisa que não dá para fazer brincadeira num momento muito sério. Ela é detentora de um mandato parlamentar, né? E evidentemente, tem contusões pelo corpo, né? Que tem que ser explicadas. Ela é uma pessoa pública, detentora de um mandato, representante de milhares de eleitores de São Paulo, né? Então, eu acho que é preciso, sim, que essas coisas passem aí por um esclarecimento, porque não é foi acidente, foi incidente, eu não sei, isso, Polícia Legislativa, por quê, né? Eu acho que isso tem que acabar ou na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, ou na Delegacia da Mulher, ou na Delegacia de Trânsito, né? Ou no Conselho de Ética. Bom, vamos adiante. Continua se discutindo aí o voto, né? Estão marcando manifestações a favor da transparência da apuração no próximo dia 1º. Eu acho que o voto, sim, tem que ser secreto, mas a apuração tem que ser transparente. Isso é um direito universal das democracias, né? Eu acho estranho porque há movimento contra o direito de defesa, movimento contra o direito de ser tratado imediatamente se estiver doente, e agora o direito de ter garantia de segurança do voto. Parece que a gente tá entortando as coisas, né? Tá confundindo, né? Bom, eu fiquei sabendo que o nosso chanceler passou por um momento assim de
de constrangimento, talvez, quando passou por Portugal, e lá perguntaram o que o Brasil está fazendo para comemorar os 200 anos de independência, no ano que vem, né? 7 de setembro de 2022. E porque há um decreto do presidente da República criando uma comissão para isso, e parece que só ficou no decreto. Até agora não se fez nada. Eu lembro das comemorações dos 150 anos da independência. Foram grandes, envolveram o país inteiro. 1972, fizeram parte do milagre econômico brasileiro. Os restos de Pedro I foram trazidos de Portugal, percorreram todas as capitais brasileiras, né? Foi uma senhora comemoração. Eu acho que a gente precisa, sim, comemorar. Agora, Portugal está atento a isso, nomeou um embaixador especial para acompanhar as comemorações, né? Portugal, a pátria-mãe, a matriz, foi a primeira a pensar nisso, pelo jeito. Nós pensamos, a Câmara Federal vem fazendo comemorações, mas ali no âmbito da Câmara, no âmbito interno, tem que haver uma comemoração nacional, né? Temos que comemorar mesmo a nossa independência. Bom, gente, e na Olimpíada de Tóquio estamos brilhando, né? Vôlei feminino e vôlei de praia, estamos ganhando tudo, né? Agora, primeira medalha de prata do skatista de Guarujá, de São Paulo, o Kelvin Heffler, né? Jovem, o pai dele parece que já pediu desculpas aos vizinhos pelos treinamentos dele de skate. Brilho, medalha de prata. E uma medalha de bronze no judô. O Brasil tem uma tradição de judô aí, do Porto Alegrense, da Sojipa e terceiro sargento da Marinha, o Daniel Kanin. Ele ganhou do egípcio, do lutador da Moldávia, do grande italiano, e depois, no final, ganhou do israelense, né? E acabou terceiro lugar, né? E ali tem a Rebeca Andrade, eu não sei se vocês viram, com aquela música que a gente conhece, aquela música de fundo, foi sensacional. Se ela só perder para Simone Biles, que é um ET da ginástica, se ela ficar em segundo de medalha de prata, isso equivale a uma medalha de ouro, né? Sem a menor dúvida. Bom, gente, queria terminar lembrando também esporte. Passou dia 22 de julho de 1951, o Palmeiras foi campeão mundial, Palestra Itália. O Palmeiras do grande Oberdan, o Palmeiras com Jair de Souza Pinto, né? O Jair Rosa Pinto. O Palmeiras ganhou, na época era um torneio, a FIFA está chamando agora de primeiro certame interclubes, clubes europeus e americanos, do continente americano e do continente europeu participaram. E a final foi com 100 mil torcedores lá no Maracanã. Foi empate, mas deu o campeonato para o Palmeiras. Bom, então é isso, minha gente. Por hoje é só. Desfrutem o restante do dia. E de Brasília, Alexandre Garcia.